No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Nota assinada por Bolsonaro, Mourão e Ramos reafirma a possibilidade de Forças Armadas atuarem como poder moderador de conflitos, tese inconstitucional e rechaçada por ministros do Supremo Tribunal Federal. Inflados por discurso do presidente, bolsonaristas voltam a ameaçar ao lançarem fogos de artifício em direção ao prédio do STF. Enquanto isso, no Rio, aliados do ex-capitão do Exército invadem o hospital de referência para tratamento da Covid-19 e promovem quebra-quebra. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 15 de junho do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. As ameaças retóricas do bolsonarismo, como a nota assinada pelo presidente da República, seu vice Hamilton Mourão e o ministro Luiz Eduardo Ramos, sendo os dois últimos generais do Exército na última sexta-feira, onde reafirmaram a possibilidade de as Forças Armadas intervirem em caso de conflitos entre os poderes, em uma leitura golpista do que diz o texto constitucional. Isso logo depois de um parecer divulgado pelo ministro do Supremo Luiz Fux negando esta possibilidade, bem como a invasão de aliados do ex-capitão ao Hospital Ronaldo Gazola, no Rio de Janeiro, no mesmo dia, onde derrubaram computadores e chutaram portas na ala reservada aos pacientes em tratamento da Covid-19, justamente atendendo a um chamado criminoso de Jair Bolsonaro, seguem demonstrando o quão perigoso é o ideal autoritário do chefe do Executivo. Algo que nós vínhamos alertando desde o período anterior ao das eleições presidenciais, quando o político do baixo clero, sem qualquer expressão, começava a despontar como candidato. Como alerta, mas também com uma palavra de esperança, eu gostaria de ler no nosso espaço editorial de hoje um artigo publicado pelo professor Daniel Arão Reis no jornal O Globo do último sábado. O título do texto é Um Governo de Cuecas. Disse o mais nervoso: perseguem a mim e a minha família. Ecoou um segundo. Tô levando bordoada e correndo risco. Podemos perder este país. Nenhum de nós vai se dar bem se perdermos o país. Uma terceira voz acompanhou. Nossos valores estão sob risco. Em 30 anos, trata-se da maior violação dos direitos humanos. Um mais velho, cabelos brancos, de quem se poderia esperar mais serenidade, não ficou atrás. Somos diferentes deles, por valores. É tiro, porrada e bomba. Botamos a granada no bolso do inimigo. Não vamos perder o rumo. Não podemos perder o rumo. Reclamou um quinto dos controles. O tribunal é uma usina de terror. Se faz alguma coisa, tá arriscado ir para a cadeia. É que a mídia é enviesada, joga medo, completou mais um. Eu matava ou morria. Acabo na cadeia, exclamou um outro. O líder da reunião fechou a roda. Querem a nossa hemorroida e a nossa liberdade, que vocês saiam da toca, que se exponham. Não podem deixar que eu leve porrada sozinho, que o povo se arme. E exclamou épico, um povo armado jamais será escravizado. Parecia uma reunião de alguma organização política clandestina, prestes a ser destruída por forças poderosas. Nada disso. Era o governo de uma república por nome Brasil, que fazia uma reunião de ministros de Estado para discutir um plano de desenvolvimento. Aconteceu há menos de 2 meses e a reunião, secreta, acabou divulgada pelos meios de comunicação.
Para os historiadores e demais dedicados às ciências humanas, um maná caído do céu. Acessar um documento deste tipo depois de 40 ou 50 anos é uma raridade. Em 2 meses, não há precedentes na história. Transcrição e autenticidade asseguradas por peritos e controlada pela justiça. As pessoas pronunciando-se com franqueza desembestada e não para o distinto público. Por mais que se dê um desconto, pois estavam entre eles e não seriam capazes de dizer o que disseram em público, e um outro desconto para a venerável instituição do puxa-saquismo, visível na competição para ver quem era o mais agressivo e o mais cafajeste, aspectos enaltecidos pelo chefe. Estavam ali os que governam o país, sem meias tintas, uma transparência absoluta, quase desumana, expostos, expondo-se. Enquanto a sociedade move-se preocupada face aos sinais de um processo autoritário em curso, a democracia em risco, as instituições balançando, ameaçadas pela intolerância dos governantes. Num contexto de manifestos que se divulgam nas mídias, congregando milhares de assinaturas em defesa das liberdades e de passeatas que já se esboçam, prometendo resistência a aventuras desejosas de reinstaurar ditaduras no país, a nação descobre, pasma, que são eles que se sentem cercados, ameaçados. São eles que se acham imprensados, vigiados, tolhidos, mal informados, perigando irem para a cadeia, para o trabalho compulsório, para o exílio, para a morte. Estranhos e perigosos governantes perseguem e se julgam perseguidos, querem controlar e temem ser controlados, reprimir e se acham reprimidos, desejam prender e arrebentar, como dizia em época não tão remota, um esquecido general, porém, se declaram na iminência de serem presos e arrebentados. Imaginam matar, contudo deliram como ameaçados de morte, cercam e se sentem cercados. A isso se chama paranoia em psicanálise, e não há como escapar de assombrosa conclusão de que estamos sob regência de um governo paranoico, que será capaz de tudo para evitar ou impedir o pleno funcionamento da democracia neste país. Em meados dos anos 1950, Raimundo Magalhães Júnior lançou um livro divertido, O Império em Chinelos, um apanhado das críticas ferinas desferidas pelos humoristas e caricaturistas da época. Na capa, o imperador Pedro II caía de bunda do trono, as pernas para o alto. Um livro bem-humorado. Na reunião de 22 de abril passado, um governo brasileiro apareceu em cuecas, não em chinelos, e o quadro que se desenhou não é nem um pouco engraçado. É crítico e assustador, e requer cuidado, decisão e coragem. Mas vai passar. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar.
O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o deputado estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro, Eliomar Coelho. Eliomar Coelho, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer eu estar aqui com vocês. Quero dar um bom dia para sua equipe e para os ouvintes do programa Faixa Livre. Eliomar, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Eliomar, parece que a situação do governador do Rio, Wilson Witzel, se complicou de vez. Vocês, deputados lá na LER, já aprovaram de maneira simbólica, por unanimidade, a abertura de um processo de impeachment contra o mandatário por conta desse escândalo de corrupção na construção dos hospitais de campanha para tratamento da Covid-19, que envolve a organização social IABAS e diversos membros da Secretaria de Saúde. O presidente da Casa, André Siciliano, do PT, que tem a atribuição exclusiva de aceitar ou não o pedido, decidiu dividir a responsabilidade com todo o plenário. Foram acachapantes 69 votos a favor do início do processamento. Apenas o deputado Rosenberg Reis não respondeu. Até os parlamentares do PSC, partido do governador, aprovaram a abertura do processo. Como é que você analisa esse resultado expressivo, Eliomar? Primeiro, eu acho que o governador andou metendo os pés pelas mãos. Realmente é uma pessoa que se mostrou o tempo todo despreparado para administrar um estado como o Rio de Janeiro, né, que tem inúmeros problemas de toda ordem, problema de ordem econômica, problema de ordem social, problema de natureza política, ou seja, não é fácil você administrar o estado, né? E ele realmente não é do ramo, essa que é a verdade, não é? Era um juiz que resolveu se candidatar, mas ninguém apostava, nem ele mesmo talvez, que fosse eleito, e foi eleito, não é? Então é claro que isso daí traz para o governo pessoas que no fundo não têm compromisso, essa que é a verdade, assim como ele com as transformações reais que são exigidas pela sociedade, não é? Então andou metendo os pés pelas mãos, isso daí é um caminho aberto para a corrupção na medida que a coisa esteja totalmente organizada. A corrupção terminou comandando o espetáculo, vem a pandemia, essa pandemia complica mais a quantidade de problemas existentes, então você encontrar saídas para os problemas que existiam e agora para enfrentar os problemas por conta da pandemia é complicado, né? E aproveitar a economia exatamente para ver facilidades de meter a mão no bolso do contribuinte de forma totalmente indevida, ou seja, a corrupção, realmente é complicado e não dá. Pelo menos as premissas são enormes apresentadas, não é, para o pedido desse impeachment, entendeu? E então realmente é isso daí, não tem como apresentar uma justificativa. O que eu lamento, para você ver como é que são as coisas, pela primeira vez na minha história de parlamento, e são muitos anos, pela primeira vez eu vejo um pedido de impeachment por unanimidade, quer dizer, até há pouco pessoas que faziam elogios a ele, defendiam de todas as maneiras, de todas as formas, com muita veemência, de repente votou também não é, favorável ao pedido de impeachment. Bom, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu gostaria, Eliomar, que você explicasse aqui para os nossos ouvintes quais serão os próximos passos desse processo. Como se dá a tramitação lá na Assembleia Legislativa?
Anderson, a partir de segunda-feira, praticamente tem a abertura do processo, né? Cada partido tem 48 horas para indicar o seu representante na comissão que investigará as denúncias. Essa comissão, ela faz um parecer. No prazo de 48 horas, ela escolhe o relator e o presidente. Aí começa a ser trabalhado aquilo que recebe como denúncia, as denúncias. Se faz um parecer e esse parecer, depois de concluído, ele é enviado ao plenário. O plenário, por maioria absoluta, que vai definir se deve ou não prosseguir o impeachment. No caso de prosseguimento do impeachment decidido pelo plenário por maioria de votos, e aí são 36 votos necessários apenas, então o governador ele é afastado temporariamente e o seu vice, que é Cláudio de Castro, assume o governo do estado. E o que acontece é o seguinte, é encaminhado também uma cópia do processo ao presidente do Tribunal de Justiça do Rio para a formação de uma nova comissão. Comissão esta composta por 5 deputados e 5 desembargadores escolhidos por sorteio. E de acordo com o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, caso o processo chegue a esta última etapa, são necessários 7 votos dessa nova comissão para o impeachment do governador ser concretizado. É óbvio que a comissão processante ainda vai colher provas, o governador terá o amplo direito à defesa. Mas por tudo que está colocado até aqui, Eliomar, você acredita que o mandato do governador possa ser cassado? É evidente que o impeachment é um processo muito mais político do que jurídico, mas a base do Witzel na Alerj está destroçada. Você acha que ele consegue se salvar caso comece a distribuir cargos no executivo? Esse toma lá da cá teria força para salvá-lo dessa vez? Ô Anderson, olha, em política tudo é possível, entendeu? Quer dizer, assim como teve essa unanimidade que surpreende todo mundo, quer dizer, isso aí pode ser revertido. E principalmente, quer dizer, enquanto ele ou pessoas muito ligadas a ele estiver no governo, e quem está no governo com a caneta na mão, essa caneta tem um poder enorme e ela funciona de fato. Ou seja, tudo pode acontecer, como você mesmo disse, quer dizer, jurídico, mas também muito político, né? E na política, pelo que a gente tem visto ultimamente, acontecem coisas que Deus duvidava há muito tempo, mas está acontecendo, viu? Caso os deputados entendam que o governador é culpado e ele venha a ser afastado, quem assume é o vice Cláudio Castro. Muda alguma coisa, Eliomar? O Castro é melhor ou pior que o Witzel para o Estado? Ô Anderson, eu simplesmente diria para você o seguinte, o Cláudio Castro não é, entendeu? É isso aí, realmente não se tem conhecimento, não tem o histórico. Isso sem nenhum demérito, é um rapaz novo, mas não tem ainda o histórico necessário e suficiente de experiência, de vivência na política, inclusive para também comandar as políticas que estão sendo necessárias serem colocadas em prática no estado do Rio de Janeiro para superar as dificuldades que vive o povo fluminense. Então, eu acho que não vai adiantar muita coisa, não. O curioso nessa votação, Eliomar, é que o único deputado que não se pronunciou a respeito da abertura do impeachment, como eu já havia dito, foi o Rosenberg Reis, do MDB. Por que o Rosenberg se absteve de responder sobre o tema? Antes, realmente eu não tenho como responder isso, entendeu? Com firmeza, né? Porque pode ter tido algum problema, a ausência dele pode ser justificada, né? E pode ter sido também por conta de algum arranjo político, mas eu não sei. Isso daí realmente é uma pergunta que eu não posso dizer o que aconteceu, né? Quer dizer, pode ter surgido um problema que impediu ele de participar da sessão, ou não, né? Como é que a bancada do PSOL pretende atuar neste processo de impeachment, Eliomar? Vocês já dialogaram a respeito disso? Já definiram quem será o representante do partido na comissão?
Ô, antes, isso aí ainda não foi feito. Nós vamos, é claro, como bancada, ter uma reunião, vamos discutir um assunto muito sério e vamos indicar uma pessoa do nosso partido exatamente para fazer parte da comissão processante. Agora, Eliomar, o Rio de Janeiro, no meio do mais absoluto caos na saúde pública, na economia, no emprego, na segurança pública, e agora vem esse processo de impeachment contra o governador. Como é que a população do estado fica em meio a esse vácuo na administração pública, Eliomar? Ô, Anderson, eu espero que o vácuo não venha a existir, porque, digamos, no caso da Assembleia Legislativa decidir exatamente pela continuidade do processo de impeachment, então automaticamente o governador será afastado, né, e assume o vice, que é o senhor Cláudio Castro. Então, é claro que tem um secretariado, realmente não vai ser fácil, mas porque há necessidade de uma recomposição. Saíram vários secretários, né, secretários inclusive que são responsáveis por políticas importantes na condução do Estado, como Fazenda, como desenvolvimento econômico, ou seja, está precisando de repente ser feita uma recomposição para tentar reduzir ao mínimo possível os prejuízos, digamos, por conta desse vazio que você está falando. Então, também tem a Assembleia Legislativa como órgão fiscalizador, e vai estar acompanhando e exigindo que realmente esse vazio seja preenchido e não aconteça realmente para penalizar mais uma vez de forma brutal e perversa exatamente o povo fluminense. Mudando um pouco de assunto, Eliomar, o próprio Wilson Witzel flexibilizou aquelas regras de isolamento social implementadas para reduzir a velocidade da curva de contágio pelo novo coronavírus. Essa atitude foi alvo de críticas de uma série de entidades ligadas à saúde, visto que estamos em uma escalada crescente no número de infecções e mortes pela doença. Como é que você viu essa decisão do governador? Ô, Anderson, olha, sinceramente, o governador, mais uma vez, mostrando para a população fluminense o seu despreparo na condução de problemas que devam ser resolvidos e que têm possibilidade de serem resolvidas. O que falta é um pessoal preparado, porque se você inicialmente, como ele inicialmente andou aí seguindo as orientações, digamos, das instituições científicas, de laboratórios, da sociedade médica, ou seja, ouvindo a todos e realmente tomando decisões de acordo com aquilo que era os protocolos colocados para conhecimento de todos, né? Só que de uma hora para outra, talvez diante da fragilidade de seu governo por conta dos escândalos, a questão da Operação Placebo, registrada pela Polícia Federal, o envolvimento do secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Cristãos, em relação a Átrio Rio, em relação ao empresário Mário Peixoto, ou seja, houve aí um complicador, um verdadeiro rodamuinho, digamos, nas águas da administração do Estado, que realmente bagunçou o coreto todo, né? E isso daí, realmente, mais uma vez, quando você deveria estar se dedicando a encontrar soluções que amenizasse os efeitos da pandemia, você passa a não ter condições, quer dizer, passa a não se mostrar despreparado, não ter a equipe que deveria estar agindo há muito tempo, porque o que acontece é o seguinte: esta curva está crescendo, não é brincadeira, porque o crescimento da curva significa o aumento do número de mortes. Então, a população da cidade do Rio de Janeiro já não suporta mais
Quer dizer, cada família, cada pessoa hoje tem um amigo, um conhecido ou um parente da família que já foi morto pela Covid. Então isso daí é um negócio realmente que deixa todo mundo indignado e espera exatamente do governo que toma atitudes no sentido de amenizar e tentar de todas as formas minimizar mesmo esse tipo de situação, o que não está acontecendo, porque agora o governo se vê preocupado com outros problemas que não os problemas da pandemia, mas os problemas relacionados exatamente à sua participação. Pelo menos aí são as suspeições e premissas apresentadas na corrupção, tanto na área da saúde, e aí o que acontece é o seguinte: se há na área de saúde, com certeza deve haver também em outras áreas. Nós temos visto as imagens das ruas desde essa flexibilização, Eliomar. Aumentou demais o movimento de pessoas. Nos shoppings, os transportes públicos estão lotados. Não há possibilidade de se respeitar aquelas regras de ouro estipuladas, como medidas de higiene, distanciamento mínimo. Vocês lá na Alerj tomaram ou vão tomar alguma atitude contra esse verdadeiro absurdo, Eliomar? Ô Edson, olha, a Alerj nós temos dado respostas, né? Inclusive que tem havido reconhecimento por parte da sociedade em relação àquilo que deva ser apresentado como solução por nós, deputadas e deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, né? Nós temos aprovado números, a gente tem o tempo todo discutido projetos que têm como finalidade a redução dos efeitos maléficos dessa pandemia na população do Estado do Rio de Janeiro, né? Muitos desses projetos já foram, inclusive, aprovados, transformados em lei, porque já foram sancionados. Então nós estamos dando, como Assembleia Legislativa, dando muito bem, fazendo o nosso dever de casa. Isso daí, há um reconhecimento hoje público dos esforços. Inclusive, a Assembleia Legislativa tem alocado recursos seus para resolver determinadas situações. Por exemplo, destinou dos seus próprios recursos 100 milhões para serem destinados, através da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, para os municípios do estado, que são 92 municípios, ou seja, se você for pelo critério aí de igualdade, é 1 milhão para cada município. Alocou, fez uma espécie de convênio com a UFRJ, para a UFRJ pagar a fabricação de respiradores numa fábrica lá no interior de São Paulo. Ou seja, a Assembleia Legislativa não tem medido esforços para contribuir de forma efetiva na redução dos problemas causados por essa pandemia. Agora, isto que você está falando, da abertura, do afrouxamento aí das medidas, dos protocolos apresentados pelas instituições científicas e médicas, isso daí realmente cabe ao Executivo, e o Executivo é que tem que dar conta desse recado. Se ele está despreparado, nós podemos ficar cobrando. Cabe à Assembleia Legislativa, como órgão fiscalizador, exatamente apontar onde estão as falhas, como que essas falhas devam ser superadas e exigir providências imediatas do Executivo para a superação dos problemas existentes. É isso que cabe a nós e nós estamos atentos o tempo todo e isso daí nós vamos cumprir. Eliomar, o presidente Jair Bolsonaro tem tido uma série de posturas e iniciativas absolutamente irresponsáveis nos últimos tempos. Uma delas foi esse pedido para que seus apoiadores invadissem hospitais para fotografarem as alas destinadas a pacientes com coronavírus. Na última sexta-feira, nós tivemos a notícia de que um grupo de aproximadamente 6 pessoas invadiu o Hospital Ronaldo Gazola, de referência para o tratamento da Covid-19 aqui no Rio de Janeiro, derrubou computadores, chutou portas. Como é que você avalia esse tipo de postura do presidente da República em um momento em que ele deveria dar exemplo para a população? Bom, olha, eu sempre falo, o que o presidente da República faz, por mais absurdo que seja,
né, por mais indignação que possa provocar, todos sabiam que ele era essa figura, né? Agora, o que admira é, por exemplo, eu estar fazendo tudo isto, agindo desta maneira. Cada ação dele significa um verdadeiro prejuízo para esta nação brasileira, para o nosso país, entendeu? E ele, no fundo, o que deve chamar a atenção de todos é que ele só faz isso porque tem poder para fazer, tem condições para fazer. E condições para fazer, e esse poder para fazer, que dá essa sustentação para ele fazer um desmando atrás do outro, é exatamente aqueles generais que estão lá todos. A gente tem que deixar isso muito claro. Estão dando lá cobertura e, inclusive, vez por outra, ameaçando que a coisa pode ser pior ainda, caso a sociedade como um todo, de forma coletiva, resolva dar resposta para isso, esses desmandos todos. Então, isso não pode acontecer. Está na hora de dar um freio. Eu acho que o Legislativo, Congresso Nacional, já devia estar agindo com mais firmeza no enfrentamento e impedir que continue esse estado de coisas, entendeu? O judiciário também e a população como um todo. A população tem que acordar, não ficar só nos celulares, entendeu? E a gente tem que começar realmente a ir para as ruas para defender, porque senão o que vai vir por aí, ninguém tem noção do que poderá acontecer. Quem já passou por isso sabe realmente o sofrimento, a dor que isto causa para todos. Não tem nada que possa ser diferente. Então, é isso daí. Para encerrar, Eliomar, teremos eleições municipais esse ano por todo o Brasil. Dá para esperar uma mudança de panorama no município do Rio de Janeiro? O Marcelo Freixo desistiu da candidatura à prefeitura por não conseguir apoio dos demais partidos de esquerda. A aliança com o PT foi desfeita. Inclusive, eles já até lançaram a deputada Benedita da Silva como pré-candidata. Nós podemos ter alguma esperança nessas eleições? Ou, infelizmente, o conservadorismo religioso deve continuar imperando na nossa cidade? Anderson, olha, nós não podemos de forma alguma perder a esperança. Nunca. Eu afirmo que de todos os estados do Brasil, o Rio de Janeiro é o que se encontra em pior situação no comando, digamos, das suas políticas públicas, né? Fragilizado economicamente, e muito fragilizado, né? Por conta do regime de recuperação fiscal, fragilizado financeiramente porque não tem dinheiro, fragilizado socialmente. Quer dizer, essa pandemia escancarou, não só no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, mas no Rio de Janeiro, mostrando exatamente as enormes feridas sangrando e que precisa de aplicação urgente de remédios para curar essas feridas. Politicamente, é esse desastre que nós estamos assistindo. Esperamos que realmente possa ser resolvido. A atitude do nosso companheiro Marcelo Freixo foi correta, porque para enfrentar isto daí não é fácil, porque apesar de existir todos esses desmandos, de existir todos esses erros, essas falhas, mas eles ainda são fortes, porque eles se juntam de todas as maneiras, não querem saber quem é que está se juntando a eles, por isso que as consequências são essas daí. A população fluminense tem que ver isto, né? O que está acontecendo, por que está acontecendo, e para evitar é escolher bem. Na medida que, para enfrentar isto e a gente realmente mudar o quadro que está sendo tão necessário a mudança acontecer, então é claro que tem que haver uma união aí de todas as forças políticas que não concordam com esse tipo de política colocada em prática aí no governo Wilson Witzel. Então, é claro que se cada um resolve cuidar do seu próprio umbigo, não ver essa situação e a responsabilidade, porque nós vamos ser responsáveis se realmente nós não conseguirmos
passar essa tempestade e depois dela realmente surgir a bonança, entendeu? Se isso não acontecer, nós somos responsáveis. Mas, de qualquer maneira, nós estamos aí trabalhando, atento, vamos para as ruas, não perder a oportunidade de qualquer espaço que nos seja oferecido para discutir a questão da política do Estado do Rio de Janeiro e mostrar que existe forma e possibilidades reais e concretas de superação das dificuldades e a gente redesenhar politicamente, economicamente, financeiramente e socialmente todas as políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Então, é isso daí que eu espero e nós estamos dispostos a contribuir para isto acontecer. Eliomar Coelho, muito obrigado por conversar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você uma ótima semana e deixo meu abraço. Colocamos à disposição de vocês para outras oportunidades, não só da minha pessoa, como do próprio mandato. Temos uma equipe lá preocupada e que está trabalhando certas políticas no sentido de levar à frente o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e melhorar a condição de vida do povo fluminense. Conversamos aqui com o deputado estadual pelo PSOL no Rio de Janeiro, Eliomar Coelho. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. E agora eu já cumprimento a diretora do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes, Eblin Farage. Eblin Farage, bom dia. Olá, Anderson, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez é um prazer estar aqui no Faixa Livre para debater assuntos tão importantes da nossa conjuntura. Eblin, muito obrigado por mais essa importante entrevista para todos nós aqui do Faixa Livre. Eblin, nós tivemos aí na última semana mais uma daquelas medidas autoritárias e inconstitucionais da administração de Jair Bolsonaro. O presidente assinou uma medida provisória onde autoriza o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a nomear reitores temporários nas universidades, institutos federais e nos Cefetes, até o fim da pandemia de coronavírus. Uma atitude que remonta aos tempos ditatoriais. Evidentemente, houve reações de uma série de entidades. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, destacou a inconstitucionalidade dessa MP. Vocês mesmos do Andes lançaram uma nota em repúdio. Primeiro, eu gostaria, Eblin, que você explicasse para os nossos ouvintes como é feita a escolha dos reitores atualmente e analisasse mais essa medida do governo federal de ataque à independência das instituições de ensino. Então, Anderson, de fato, a gente não pode falar que foi surpreendido com mais essa medida provisória, porque, como você mesmo disse, é a cara desse governo, né? Medidas que são autoritárias, que não dialogam com as partes interessadas, que não partem da realidade, são ações tomadas sem nenhuma análise do real, né? Da vida concreta, da dinâmica das instituições. Então, a gente não pode dizer que foi uma surpresa. Mas a gente, enfim, agiu muito rápido e ainda bem já tivemos um resultado favorável, que foi a devolução por parte do Alcolumbre, que foi uma das ações que nós fizemos no mesmo dia, né, para pressionar o governo, e depois também a revogação da própria medida, pelo próprio governo, né? Mas como que hoje são as eleições dos gestores das instituições federais de ensino? Na verdade, há uma diferença entre a eleição das universidades e Cefet e dos institutos federais, porque a lei que regulamenta os institutos federais é uma lei posterior, já do governo Lula, se eu não estou enganada, então ela já tem características um pouco diferentes, porque os institutos federais, eles fazem uma consulta pública no interior das suas universidades e eles não precisam enviar uma lista tríplice para o governo federal, né? Eles
enviam apenas o nome do mais votado na consulta pública nos institutos federais. No âmbito das universidades federais, assim como das universidades estaduais, né, o que acontece? É uma consulta pública à comunidade acadêmica, com o voto pela legislação, o voto que tem peso diferente, né? O voto dos professores vale mais do que o voto dos técnicos administrativos e do que os estudantes, então é aquilo que a legislação determina 70, 15, 15, né? Que é o percentual do peso dos votos de cada segmento da comunidade escolar, da comunidade acadêmica. Com essa consulta pública, são eleitos 3 nomes, os mais votados vão para a instância superior da universidade e nessa instância se referenda, né, normalmente, o mais votado pela comunidade acadêmica, mas ainda assim é enviada uma lista tríplice para o Ministério da Educação, que nomeia, então, um dos colocados. Bem, hoje é feito assim, né, pela legislação. O que nós defendemos? Nós defendemos que a autonomia universitária deveria ser garantida e deveriam ocorrer não consultas públicas, mas eleições no interior da universidade acadêmica, e que não deveria ser necessário o envio de 3 nomes para o Ministério da Educação. Infelizmente, esse governo, ele evidencia a luta histórica que o Andes tem, que é para acabar com a lista tríplice e para que o processo eleitoral dentro das universidades se encerre no interior da própria universidade, né? E esse governo vem demonstrando por que a gente lutava, né? Porque a gente quer garantir a autonomia das instituições de ensino, como previsto no artigo 207 da Constituição Federal, e nós entendemos que a comunidade acadêmica ela tem que ser soberana na escolha do seu gestor e que não pode ficar à mercê do Ministério da Educação ou das secretarias estaduais de educação, como é o caso das universidades estaduais, para escolher um dos 3 nomes. O que a gente está vendo nesse governo federal agora é que, em vários casos, ele não nomeou o primeiro colocado e nomeou um outro colocado, tendo casos, inclusive, que ele nomeou um interventor, uma pessoa que nem na lista tríplice estava, né? Então, a gente entende que esse processo da lista tríplice, ele é um processo de uma democracia limitada, né? E por isso nós defendemos que o processo da eleição se encerre no interior das próprias universidades, né? Infelizmente, isso não acontece ainda. Será que o governo não percebe, Ebin, que esse tipo de medida é completamente ilegal? Já foi tentada e barrada lá atrás uma iniciativa semelhante. Por que o Bolsonaro insiste em uma ação que vai provocar ainda mais desgaste à sua já combalida gestão? Nos parece que essa insistência do governo Bolsonaro num conjunto de medidas que expressam seu autoritarismo, né, expressam uma gestão absolutamente distante da realidade, no nosso caso da comunidade acadêmica, é uma tentativa de intervir, né? Sempre aquela tentativa. Ele faz, se colar, colou, né? Então, por isso que foi muito importante que a gente reagisse rapidamente, né? No mesmo dia, nós conseguimos fazer uma carta conjunta das entidades da educação nacional, uma nota conjunta se posicionando contrária à medida provisória. Nós mandamos também conjuntamente às entidades da educação um ofício para o presidente da Câmara solicitando uma audiência para tratar da medida provisória, para que o Rodrigo Maia também pressionasse o Alcolumbre, né? Nós fizemos contato com várias bancadas de partidos do Congresso Nacional pedindo para que pressionassem o Alcolumbre para devolver a medida provisória, convocamos a categoria para mandar e-mails aos senadores e deputados dos seus estados, né? Então, enfim, foi um conjunto de ações que fizemos contato com a Andi, de ações que acabaram repercutindo positivamente, porque foi possível, inclusive, que as frentes em defesa da universidade, da educação pública, se reunissem virtualmente e também se posicionassem, né, as frentes que existem no Congresso Nacional hoje. Então, acho que foi bem positivo. Então, na verdade, a tentativa dele de colar, se der, e colar ótimo, não deu certo, né? Ainda bem, mais uma vez. E essa é a nossa intenção, que em qualquer outra tentativa de afronta à autonomia universitária ou de retirada de direitos, que a gente seja capaz de reagir rápido e à altura.
Como eu já disse, Eblin, houve uma forte reação contra essa MP. Ao menos parece que a sociedade civil está empenhada na defesa de um ensino público independente e de qualidade, né? A nossa impressão também é essa. Inclusive, alguns partidos do chamado Centrão se posicionaram também contra essa medida provisória, né, entendendo que isso era uma expressão autoritária do governo, que feria a autonomia universitária, e a gente considerou isso bem positivo, né? Houve uma reação por parte dos reitores, de intelectuais. Então, a nossa compreensão é de que a universidade ela ainda é considerada pelo conjunto da sociedade patrimônio social, né? E nesses momentos em que ela é fortemente atacada, a gente vê a reação e isso alegra a gente, né? E anima no sentido de que a gente está no caminho certo, que é a defesa intransigente da universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada. Mudando um pouco de assunto, Eblin, alguns governos estaduais e municipais anunciaram a flexibilização das medidas de isolamento social instituídas para conter a proliferação do coronavírus. Eu gostaria que você falasse um pouco a esse respeito. Como você avalia essa abertura gradual em meio à ampliação do número de mortes pela Covid-19? De que forma essas medidas atingiram as instituições de ensino superior? Já há uma data para a volta às aulas, por exemplo? Então, nós compreendemos que esse momento não é momento de reabertura. Nós estamos num momento de crescimento, como os números mostram, né? Os números mostram o crescimento da contaminação, o crescimento de morte. Já somos o segundo país no mundo em número de mortes pela Covid. Então, é absolutamente inaceitável essa pressão que o capital faz, incentivada pelo governo federal e que alguns governadores e alguns prefeitos estão cedendo para ir arrumando formas de acabar com o isolamento social, né? Então a gente vê cidades abrindo comércio, algumas cidades como a minha, por exemplo, Niterói, já tem 2 semanas que abriu os salões de beleza, né? Desde quando o salão de beleza é lugar essencial, né? Então é de fato uma expressão do desprezo pela vida humana que a gente está vendo. Nas universidades nós não temos previsão de retorno presencial, né? Esse é um debate que nós estamos fazendo, a nossa defesa é para a manutenção do isolamento social e para que a gente prepare as nossas instituições para um momento seguinte em que nós poderemos retornar parcialmente, mas não completamente, né? Porque uma vida completamente mais ou menos normalizada vai se dar quando a gente tiver a vacina para a Covid, né? Então a gente entende que as nossas instituições de ensino elas têm que se preparar para um momento posterior, né? E esse é um debate importante que a gente considera que as universidades devam fazer agora no conjunto da comunidade acadêmica, né? Sem precipitações pelo ensino à distância ou o ensino remoto, né? Nós estamos defendendo contra a retomada imediata do ensino por meios remotos, porque a gente entende que esse não é o momento, a gente não vive uma normalidade, vivemos um momento de absoluta excepcionalidade, né? E nós temos que respeitar esse tempo, que é o tempo de salvar vidas. Eu considero uma total irresponsabilidade essa abertura, Eblin. Agora, o ano letivo de 2020 está perdido por conta da pandemia? Dá para recuperar esse tempo? Nós entendemos que é possível recuperar, né? Nós não entendemos que é uma perda de tempo, né? Também não entendemos que é uma perda do ano letivo, né? Primeiro que o ano letivo ele não precisa acompanhar o ano civil. Então, cumprir os créditos de 2020 e em 2021, isso não necessariamente causa um prejuízo, né? A gente entende que, de fato, a prioridade agora é salvar vidas, né? E que as universidades, elas estão funcionando com outras dimensões do próprio tripé do ensino, pesquisa e extensão, né? Porque nós estamos fazendo pesquisas, nós estamos fazendo algumas extensões, a universidade ela está na linha de frente do combate à Covid, o Andes tem uma campanha nacional que ele está fazendo, que ele mostra diariamente o que as universidades têm produzido para combater a Covid, né? Uma campanha que se chama, aquilo que alguns chamam de balbúrdia, nós chamamos de produção do conhecimento. Então,
os professores, os técnicos administrativos, eles não estão parados, eles não estão sem trabalhar, eles estão produzindo coisas que são possíveis nesse momento e que são possíveis de forma remota, né? Então a gente entende que é possível esperar mais um pouco para debater retomadas do ensino em si, né? Porque o ensino ele é apenas uma das dimensões da universidade pública e ele existe articulado com a perspectiva da pesquisa e da extensão e com a própria vida universitária, né? E nesse momento isso não é possível. Então a gente entende que é necessário respeitar esse momento e que a gente não se sente perdendo, né? A gente sente que está podendo vivenciar esse período de excepcionalidade, construindo outras coisas, produzindo de outras formas, né? E quem sabe preparando uma melhor humanidade, né? Porque essa humanidade desumanizada que a gente está vendo e que está se evidenciando a cada dia para nós, ela também não nos interessa, né? Eblin, o assassinato brutal desse segurança negro, George Floyd, lá por um policial branco nos Estados Unidos, trouxe à tona uma série de pautas relativas ao racismo estrutural que afeta a nossa sociedade desde sempre. Uma delas está relacionada justamente a essas fraudes nas cotas raciais nas universidades públicas do país. Eu gostaria que você falasse a respeito desse tema, de que forma essas fraudes acabam dificultando o acesso das pessoas que realmente têm direito a elas. E como é possível nós combatermos esse tipo de postura covarde nas universidades públicas do país? Então, acho que o assassinato do George Floyd foi uma brutalidade, mais uma brutalidade do capitalismo, dos brancos contra os negros e as negras. Tem que ser por nós repudiado, assim como tem que ser por nós repudiado todos os assassinatos dos jovens, meninos e meninas negros e negras das periferias brasileiras, né? Mas acho que o que tem de diferencial, talvez, é que a população norte-americana e uma parte da população de outros países está demonstrando que isso não é mais possível, né? Que o massacre do povo negro não é mais possível, né? Que não cabe mais nessa ordem e que as vidas negras importam, né? Então, me parece que esse talvez seja o sentido que a gente tem que se apropriar e fazer valer, né? Não basta não ser racista, né? É necessário que a gente seja antirracista e, portanto, que a gente lute por todas as formas de racismo, né? E que também a gente lute por todas as formas de apropriação, de tentativas de apropriação indevida das bandeiras que são tão caras ao movimento negro, né? Então, as cotas raciais, elas são uma luta, elas são uma conquista e nós absolutamente repudiamos essas tentativas de fraude, né? Inclusive, o conjunto das tentativas de fraudar as cotas raciais que a gente teve, infelizmente, nas nossas instituições de ensino, levou o Andes a passar a apoiar as comissões de verificação, de autoverificação para negros e negras, né? Porque, de fato, a gente não pode deixar que pessoas brancas, mais uma vez, tomem o lugar que é um lugar conquistado pelos negros e negras, né? Então, é desprezível esse tipo de ação. Eblin, na última terça-feira, a Câmara dos Vereadores de Belford Roxo revogou a doação do terreno onde fica o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o IFRJ, e o devolveu ao município. Essa briga está na Justiça há alguns anos, mas a decisão dos vereadores pegou de surpresa a reitoria, servidores e alunos do campus, que podem ficar sem local para fazer os cursos. Como é que o Andes tem acompanhado essa situação? É mais um episódio lamentável para a educação do nosso país. A gente teve conhecimento, né, essa semana passada, sobre essa questão do Instituto Federal de Belford Roxo. O Instituto Federal não é base do Andes, né? Eles não estão na nossa base. De qualquer forma, a gente vai estar hoje, segunda-feira, divulgando uma nota de solidariedade à comunidade acadêmica do Instituto Federal e de repúdio a essa ação. Acho que o que está acontecendo em Belford Roxo evidencia um pouco o que aconteceu, o que marcou de alguma maneira o processo de expansão
tanto de universidades quanto dos institutos federais nos últimos 10, 12, 15 anos, entendeu? Por quê? Porque muitas das universidades que se expandiram ou dos institutos federais que foram criados, as obras foram realizadas em terrenos que nem sempre eram da União, né? Então não eram do governo federal. Se realizaram através de uma parceria com o governo dos estados ou com o município. E essas parcerias se deram em bases não muito sólidas, como é isso que a gente está vendo no Instituto agora acontecendo em Belfor Roxo, né? Porque uma vez que você constrói um Instituto Federal, né, ou que você passa a usar um prédio, né, um prédio público do município, né, que estava desativado. Para construir uma instituição de ensino, o governo federal tem que ter garantia de que isso não vai ser tão facilmente retomado, né? Porque o que a gente está falando agora? A gente está falando da possibilidade de acabar um instituto federal, né? Isso é grave demais na nossa avaliação, porque primeiro que demonstra que a educação ela não é uma prioridade, né? E ela não é considerada um bem social, mas uma mercadoria, né? Então, desde o seu espaço físico até a condução da própria política educacional. Então, uma das críticas que nós já fazíamos na época da expansão era que a expansão estava sendo realizada de uma forma muito aligerada, sem planejamento e sem bases muito sólidas. Por isso, até hoje, a gente vê campos das universidades, por exemplo, que tem aulas em container, porque até hoje não tem sala de aula, né? Então, as críticas que nós fizemos no período da expansão e que muita gente interpretava como se nós não quiséssemos que a universidade expandisse, e obviamente não era nada disso, né? Elas agora vão dando seus sinais, né? Então, por exemplo, a gente falava há pouco tempo, como é que vão ficar as universidades em que as salas de aula são containers? Com a questão da Covid, por exemplo. Quando a gente retornar presencialmente, será possível salas de aula sem ventilação? Sem janelas, por exemplo? Né? Então, como é possível se criar um Instituto Federal num terreno que pode ser retomado pela prefeitura? Então, isso é uma instabilidade muito grande. Então, esses são alguns dos elementos que demonstram que a expansão ela foi feita de forma aligerada e de forma precária, né? Agora, acho que a luta é para garantir que o Instituto Federal não seja removido de Belfor Roxo, né? Isso seria uma perda para a população de Belfor Roxo, para a Baixada Fluminense, que já é historicamente tão massacrada, né? Com a desigualdade, com a pobreza, com políticas públicas de baixa qualidade. Então, acho que a luta para que o Instituto fique em Belfor Roxo tem que ser uma luta do conjunto das instituições públicas federais, né? Acho que todo mundo tem que encampar essa luta para que o IF fique lá em Belfor Roxo e não retire mais esse direito da população da Baixada Fluminense. Eblin, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero parabenizar o Andes por toda a defesa que ele faz à educação no país, desejar a você também um bom dia e deixar o meu abraço. Eu que agradeço a vocês mais essa oportunidade, parabenizar o Faixa Livre por esse trabalho fantástico que vocês fazem e falar que o Antissindicato Nacional está sempre à disposição de vocês e que a gente agradece muito o espaço que vocês dão na defesa da educação pública e da organização dos trabalhadores. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes. Conversamos aqui com a diretora do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Eblin Farage. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando a vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem conosco para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!